Jesus, Maria, José, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nossa mais uma noite sobre a Escola Justiniana. E eu agora passo a palavra para o nosso querido Padre Carlos Valério, que fará a apresentação do nosso encontro de hoje. Então, Jesus, Maria e José a todos, mais uma vez a nossa alegria em poder acolher a cada um de vocês para esse nosso terceiro momento, esse nosso terceiro encontro sobre essa Escola Justiniana Josefina Simpatia, e para a gente estar conhecendo aos poucos a vida do nosso pai fundador São Justino Russolino, e como nós já vimos nos outros dois encontros, que tem muito a nos motivar, nos ensinar também nesse caminho da vivência da nossa fé, em busca da santidade, em busca da união divina, já que é esse o grande desejo de São Justino, a fundar a congregação e nos motivar todos a essa união divina, que se dá no dia a dia da nossa existência. E para isso, nós precisamos também viver bem a humanidade, porque a santidade, ela não é algo desconectado da santidade, diria que da humanidade, a qual nós somos chamados a ser seres humanos e na vivência da humanidade também nos tornarmos santos. E por isso o tema dessa nossa noite é a antropologia em São Justino Russolino, olhar quem é o ser humano para São Justino. E nós temos a alegria de ter a presença do padre Musella, Salvatore Musella, que é o conselheiro para a formação do governo geral da nossa congregação. Não sei se hoje ele está lá, depois ele vai dizer se está na Itália, se está em outra missão, em outra atividade. Então, Padre Musella, desde já, seja bem-vindo, uma alegria enorme ter o Senhor aqui conosco. Aí já deve ser quase que meia-noite, ou mais da meia-noite, então, ou quase isso. Mas o Senhor se colocou à inteira disponibilidade para nos ajudar também nesse momento de reflexão. Então, seja bem-vindo, a palavra é sua. Jesus, Maria e José a todos, muito obrigado, Padre Valério, para me convidar a essa charla que para mim é nocturna, porque aqui na Itália, agora estou na Itália, são como a 1 da manhã, então é uma charla nocturna, uma palestra noturna para mim. Então, eu vou partilhar com vocês esse tema que vocês me pediram, como a antropologia, né, de São Justino, antropologia justiniana. Será que podemos começar com uma oração, sim? Sim. E você mesmo vai liderar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Deus e meu tudo, ó Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. São Justino Russolino, rogai por nós. Muito bem. Então, Jesus, Maria e José a todos os participantes essa noite, e é uma felicidade para mim sempre ficar momento, partilhar algumas coisas com você do Brasil, meu querido Brasil e brasileiros, sim? E eu vejo que há como 20 outras participantes à noite, e é de verdade uma oportunidade para mim partilhar com vocês alguns elementos do nosso São Justino. E o tema que foi me entregado foi a antropologia justiniana, né? Antropologia de São Justino. Eu acho que é importante começar a explicar o que é antropologia. A palavra antropologia parece uma palavra tão grande e difícil. É uma palavra grega, né, que vocês conhecem. Anthropos e logos. Anthropos significa o ser humano, o homem. Logos é o discurso, a reflexão sobre o homem. E há distintas antropologias e reflexões sobre o homem. E para a gente, temos duas realidades de antropologia. Tem uma antropologia que tem seu fundamento na razão, que é uma antropologia filosófica, e a partir da razão, queremos reflexionar sobre o homem. E tem também uma antropologia teológica,
que tem como ponto de saída a Deus, a fé. E é nesse aspecto da antropologia teológica que vamos a colocar o nosso São Justino. Ele é um homem, ou podemos dizer que é um mestre das relações humano-divinas. Aqui tem um elemento principal da antropologia teológica justiniana. Todo começa na realidade humana para chegar àquela que é a realidade divina. Estamos aqui na Terra, ele fala, para chegar até o céu, com nossa realidade, com nossa fé e com nossas relações. Então, eu vou falar essa noite sobre quais são os elementos da antropologia justiniana na visão teológica. São Justino, o primeiro elemento, São Justino concebia a vida como uma relação de amor. Esse é o primeiro elemento da antropologia justiniana. O conceito que ele tinha de vida é uma relação de amor. Um amor com algumas características. Ele fala de um amor vivo, pessoal e exclusivo. Então, a nossa vida é uma vida de amor. E cada amor, o amor que temos na nossa realidade, é um amor, tem que ser um amor vivo, pessoal e exclusivo com o amante. Ou seja, a pessoa com a qual a gente quer amar. Então, com esta afirmação, este princípio de afirmação da vida como relação de amor, ele está destacando a natureza relacional do ser humano. Para Padre Justino, a relação é muito importante na natureza do ser humano. E naquela época, o Padre Justino não é que tinha muitos conhecimentos das ciências humanas, tinha algumas, sim. Porém, ainda o estudo, a reflexão sobre as ciências humanas, e não estava, e também sobre a ciência, a neurociência, não tinha uma reflexão científica. Porém, ele fica já pensando nessa realidade. Estamos em relação. Hoje, as ciências humanas, a neurociência, definem o homem como um ser social por natureza. Ou seja, feito para ser relação, para se relacionar. Ou seja, e não podemos, a ciência fala que não podemos viver senão em relação. E com a ajuda e presença dos outros. O ser humano que vive sozinho vai morrer. Então, a ciência diz que sozinho nós morremos. Porque a natureza nossa, do ato criativo, é uma relação. E nosso vínculo relacional começa desde o ato conjugal. O ato conjugal é uma expressão de relação, de intimidade. Se desenvolve na vida pré-natal, e todos sabemos que a criança no ventre da sua mãe já está em relação com sua mãe e com o mundo que está ao redor da mãe. Depois se evolui nas fases de crescimento em diferentes estágios da nossa existência. Porém, desses primeiros instantes, o ser humano é um ser com vínculos relacionais. A reflexão teológica afirma algo semelhante de Deus. A reflexão teológica afirma que a natureza da Trindade de Deus é relação. E Padre Justino disse, a Trindade é relação e relacionalidade. Não é somente uma relação entre si mesmos, sino também uma relação fora deles mesmos. Então, por isso que uma relação, as três pessoas divinas
estão em relação entre eles, dando origem a 3 relações divinas. A relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que Padre Justino diz que a nossa relação com Deus Trindade é uma relação não geral somente com a Trindade, é uma relação particular com cada pessoa da Trindade. Então, a realidade tanto humana como teológica é uma realidade de relação. E São Justino tem uma clara compreensão da diferença entre relacionamento humano e relacionamentos divinos, fazendo uma distinção clara, afirmando que é a relação humana e que é uma relação divina, para finalizar e terminar a nossa vida, a nossa realidade em uma relação humano-divina. Ele tem bem claro os conceitos de relação humana e de relação divina. E como estas 2 relações vão se juntar em uma relação única, uma relação humano-divina. Agora vamos saber um pouco qual é o pensamento de Padre Justino, essa antropologia, o conceito de homem que ele tem, e como ele classifica as relações, que são elementos vitais da antropologia. Um homem sem relação é um homem que vai morrer ou já está morto. E o Padre Justino fala de relação humana, classificando-lo como relações nutritivas e relações tóxicas. Ele fala de 2 realidades, as relações nutritivas e as relações tóxicas. Vamos ver o que são as relações nutritivas. Para o Padre Justino, são aquelas que fazem crescer a pessoa. A relação nutritiva são aquelas relações que fazem avançar as pessoas. Aquelas relações que fazem progredir as pessoas. Em outra palavra, ele diz, as relações nutritivas nos elevam a níveis superiores. E como ocorrem essas relações? Elas ocorrem por meio de encontros, de relacionamentos e contatos que a gente estabelece com pessoas virtuosas, santas, que conduzem a Deus, com pessoas que nos dão a Deus. Então, segundo o conceito de vida, de relação de Padre Justino, a relação nutritiva é aquela que nos faz avançar, crescer, progredir e nos leva a Deus. Essas relações nos nutrem e nutrem aqueles com quem a gente se relaciona. Então, nutrem ambas realidades. Enquanto às relações tóxicas, Padre Justino diz que são aquelas relações que envenenam a necessidade natural do ser humano. Envenenam a necessidade natural. E qual é essa necessidade natural dos seres humanos? Estar em relação aberta e viva. Então, a necessidade de cada um de nós é ter um relacionamento aberto e vivo. Essa necessidade humana, sana. Aquelas relações tóxicas são aquelas que envenenam essa realidade, essa necessidade. Então, tornando-se como relações controladoras, relações manipuladoras, relações obsessivas. Todos elementos que vão a sufocar, que vão a fechar a relação, a realidade natural de cada relacionamento. Então, são aquelas relações sufocantes, são aquelas relações falsas.
e inautênticas. Essas realidades são relações tóxicas. E você sabe muito bem, a palavra tóxica significa veneno. Se você toma, você se bebe um elemento de veneno ou de toxicidade, todo mundo vai morrer imediatamente. E essas realidades vão se dar também nas nossas relações humanas. Por isso que Padre Justino fala que temos que estar cuidado quando na gente vai se revelar esse desejo de controlar todos e todo. Esse desejo de manipular. Ou às vezes estamos tão acostumados às manipulações. Ou às vezes isso que se torna em ser obsessivos com os outros, sufocantes. E no final, nossa relação é somente falsa e inautêntica, onde o único foco está no grande desejo de alimentar o próprio egoísmo pessoal. Aqui está a toxicidade das relações. Quando o único foco da pessoa, segundo o Padre Justino, é alimentar o próprio egoísmo. Então, para alimentar o próprio egoísmo, ele não quer partilhar. Necessita o controle dos outros. São elementos que vão que vão alimentar o egoísmo pessoal. Então, segundo esta distinção que Padre Justino faz entre relações nutritivas e relações tóxicas, podemos dizer que as relações humanas nutritivas nos aproximam de Deus e nos aproximam dos irmãos. Aí podemos ver se nossas relações, na nossa vida humana, como também na nossa vida espiritual, Padre Justino fala, nos aproximam de Deus, ou nos aproximam dos irmãos. Porque as relações tóxicas nos afastam de Deus e dos irmãos. Aqui está bem claro para Padre Justino. As relações humanas que nos aproximam de Deus e dos irmãos são nutritivas. Nos fazem crescer, progredir, avançar. Aquelas que são tóxicas nos afastam de Deus e nos afastam dos irmãos. E o Padre Justino, para explicar essas relações humanas divinas, ele mesmo utiliza um simbolismo. Imagina a pessoa e a alma como uma estrela que nasce de Deus, Deus princípio, e volta e retorna a Deus, fim. Uma pessoa que nasce de Deus e volta a Deus. Uma estrela que vai sair de Deus e depois volta a Deus. Mas nesse nascer e retornar a Deus, essa estrela, fala Justino, que seria cada um de nós, essa estrela traça uma órbita, onde encontra outras estrelas. Se une a elas e cria novos laços, novas relações. Assim que cada pessoa nasce do amor de Deus, como uma estrela, no firmamento da criação, e à medida que percorre sua órbita, se enriquece cada vez mais, ao ponto de se transformar e concluir sua jornada como uma cometa, ou seja, enriquecida da presença, dos laços, das relações das outras estrelas. A gente sabe muito bem que é uma cometa. É uma aglomeração de estrelas que sale uma estrela, marca uma órbita, atrai outras estrelas e depois se converte sempre mais brilhante. E quando termina a órbita da estrela cometa, é o final da órbita onde todas as outras estrelas han participado desse caminhar. Então,
Padre Justino fala que esta estrela se enriquece cada vez mais, a ponto de se transformar e concluir sua vida como uma estrela junto às outras, uma cometa, né? É muito bonito essa figura do Padre Justino. A gente são estrelas e a gente nasce como estrela. Esta atenção positiva à vida. O Padre Justino diz que cada vida é um dom de Deus. Não pode ser mal. Então, essa positividade de cada um de nós. Porém, essa vida não pode ser vivida sozinhos, mas tem que ser vivida juntos aos outros. E terminar nossa vida não como estrela, sino como cometa, mais brilhante ainda. E enriquecido pelas graças, pelas virtudes, para pelos exemplos e relacionamentos que é capaz de estabelecer em seu caminho. Então, na vida do ser humano, a graça, as virtudes, os exemplos bons, os relacionamentos sanos, nutritivos, são capazes de estabelecer, que nós somos capazes de estabelecer em nosso caminhar, nos faz viver em relações nutritivas. E o pensamento de Padre Justino aqui é muito mais profundo, ainda muito mais profundo, quando ele fala, não apenas retornamos a Deus, se vamos a sair de Deus e vamos a marcar essa órbita e temos que voltar a Deus, não apenas retornamos a Deus, mas também levamos a Deus todos os outros que encontramos em nossa caminhada. Todos os outros que encontramos em nossa jornada. Aqui a missão de santificação, aqui que são as relações divinas. Não somente retornamos a Deus como estrela que termina a órbita, o caminhar, senão também levamos a Deus todos os outros que encontramos, né, na nossa jornada. Aquele princípio justiniano que ele fala, somos santos, temos que ser santos e santificadores. Não somente marcar a órbita, senão que se juntam também outras estrelas com a gente, por meio de graças, virtudes, exemplos. E São Justino, para garantir que nossos relacionamentos sejam plenamente humanos, afirma que eles precisam de uma realidade bem específica. Eles precisam do amor. De fato, os relacionamentos, as relações sem amor são apenas conhecimentos. Relações onde não tem o amor são somente conhecimentos cerebrais, conhecimentos físicos, conhecimentos emocionais e termina, às vezes, em conhecimentos passionais. Porém, não são relações. Porque a verdadeira relações, para ser plenamente humana, precisa do amor. E as relações humanas, impulsadas pelo amor, inevitavelmente, Padre Justino fala, se tornam divinas. Aqui, se vocês se han dado conta, né, que o Padre Justino faz uma distinção, relação humana e relação divina. Relação humana nutritiva e tóxica, relação divina, com a presença de Deus em virtude e graças, exemplo e relacionamentos. Agora, o que ele faz? Não é que podemos viver de forma separadas, não. Ele vai juntar essas duas relações. E o fim da nossa realidade é que nossa vida tem que ser uma vida humano-divina. E nossas relações, movidas, impulsionadas pelo amor, inevitavelmente se tornam em relações divinas. Por quê? Aqui está muito bonita a expressão de Padre Justino. Porque movem os dois amantes pelo mesmo caminho. Movem Deus e o ser humano pelo mesmo caminho. Um caminho de caridade, um caminho de humildade. E aqui sim,
que a nossa vida se torna uma vida divina. Não como uma vida de aqueles que fazem milagre para ser santo. Não. O santo é a pessoa que vive harmonizado na realidade cerebral, na realidade do coração emocional, é equilibrado, é harmonizado nas realidades práticas. Por isso que o Padre Justino fala que relações humanas impulsionadas pelo amor se tornam divinas porque movem os dois amantes, Deus e o ser humano. E são movidos por mesmo caminho. Então, irmãos e irmãs, somente o amor, fala Padre Justino, realmente forma relações verdadeiras. Sem amor, não temos relações verdadeiras. São relações de conhecimento. Porque o amor, por si mesmo, quando leva a se relacionar com os outros, apenas em busca de próprio benefício, não cria relacionamentos verdadeiros, próprios, estáveis, dignos, porque leva somente para si mesmo. Uma relação sem amor não é uma relação verdadeira, diz o Padre Justino, não é uma relação própria, não é estável, não é uma relação estável, não é digna. Vocês podem pensar agora, né? Quantos matrimônios ou quantas amizades às vezes não são estáveis. Por quê? Somente conhecimento humano. Físico, cerebral, emocional, passional. O amor verdadeiro, irmãos, Padre Justino escreve, o amor verdadeiro busca o amado. De fato, São Justino afirma que o amor procura semelhantes ou torna semelhantes. Que bonita esta imagem, né? O verdadeiro amor procura semelhantes, outros que amam na mesma forma, ou torna a pessoa semelhante. A ação transformadora do amor. Um amor que transforma na liberdade. E os dois se convertem em uma só realidade. Isso é o que acontece, o que ocorre também na nossa relação com Deus, né? O amor procura semelhantes, ou quando o amor de Deus chega até a nossa vida, torna a nossa vida semelhante a eles. Por isso que Padre Justino fala uma realidade, uma expressão muito bonita. Diz, quando o amor de Deus chega ao nosso coração, em nossas relações, e as nossas relações se tornam-se em relações humanas divinas, cada um de nós é capaz de contener a Deus. E se torna um deificado, ou seja, um que atua, que pratica, que vive com a presença de Deus. Não tem que fazer coisas extraordinárias, não. Viver a ordinariedade é nessa realidade. Portanto, o propósito dos relacionamentos nutritivos é ser impulsionado por essa caridade, ou seja, por esse amor, que nos leva a contemplar o rosto de Deus e, no mesmo tempo, a contemplar o rosto dos homens. O verdadeiro amor não fica somente em Deus. Cuidado, isso pode ser uma forma de egoísmo ou de espiritualismo. Quando fica a contemplar somente o rosto de Deus. O verdadeiro amor nas relações humanas divinas contempla Deus, contempla também o rosto do irmão. Eu não sou capaz de ver a Deus, mas posso ver a Deus no irmão, feito à imagem e semelhança de Deus, o Criador. Então, após fazer a distinção como elemento antropológico de São Justino entre relações tóxicas e nutritivas, gosto de destacar os 3 tipos de vínculos nas relações
de que Dom Justino fala. Aqui estamos outros elementos, elemento justiniano, né? Do conceito de homem que Padre Justino tinha. Relações a si mesmo em relação ao próximo e em relação a Deus. Padre Justino apresenta 3 tipos de vínculos nas relações. Em relações a si mesmo, em relação ao próximo, em relação a Deus. E agora vou reflexionar, se eu tenho pouco tempo, sobre esses 3 tipos de vínculos nas relações. Relações com si mesmo. Irmãos e irmãs, a base de um bom relacionamento com o próximo e com Deus deve ser um bom relacionamento consigo mesmo. Temos que ter um bom relacionamento conosco mesmo. Isso é a base de um bom relacionamento com o próximo e com Deus. Se não somos capazes de nos aceitar assim como somos, controlar nossas faculdades, desenvolver os talentos e os dons que Deus nos deu, Padre Justino fala, não será difícil construir relacionamentos maduros, responsáveis, afetivos, eficazes, seja com homens, seja com Deus. Se não somos capazes de aceitar o que somos. Então, como podemos traduzir este conceito antropológico de Padre Justino? O primeiro comportamento que São Justino sugere a cada um de nós é da autoestima. Autoestima. Amar a si mesmo. Cuidar de si mesmo. Em total respeito do ato criativo de Deus, que realizou em nós. E Padre Justino fala que cada um de nós é um si irrepetível do ato criativo de Deus. Isso tem que estar bem claro. Cada um de nós é um si irrepetível. Não tem outra pessoa igual a mim. E o amor de Deus é direto para mim. Então, Padre Justino fala que é um si irrepetível do ato criativo de Deus. Nós estamos na Terra por uma confusão, por um erro, por algo que a gente se equivocou. Não. Somos um ato criativo, um si, que Deus falou e criou a gente. Somos únicos e irreplicáveis. Assim como o amor, as relações também devem ser fundamentados na estima. Irmãs, não podemos nos relacionar com os outros se não vemos e apreciamos a bondade e a beleza em nós, em relação ao outro. Quando nos sentimos bem com o outro, é porque nos sentimos bem conosco mesmo. E o mesmo pode ser dito o contrário. Quando não nos sentimos bem com o outro, é porque não nos sentimos bem conosco mesmo. Por isso que para Padre Justino é muito importante essa relação conosco mesmo. E quando ele fala, isso deve ser muito interessante para um homem daquela época, para um místico como ele, interessante essa reflexão que ele faz. E na relação consigo mesmo, São Justino inclui também a relação com o nosso corpo. E ele considera o nosso corpo como parte da obra-prima de Deus na criação. Ele diz que o nosso corpo é o companheiro,
o amigo, o colaborador indispensável da alma. O nosso corpo é o templo de Deus. Ele fala, o nosso corpo é a hóstia do sacrifício. O corpo humano, tão complexo e harmônico, é a coisa mais bela, mais bonita, mais perfeita em toda a criação. Então, o conceito que ele tem com o corpo não é uma pessoa que está contra o corpo, não. Ele diz que a alma não pode se salvar sem o corpo. E o corpo não pode viver sem a alma. É assim. Como a gente pode se salvar? A nossa alma, no nosso corpo. E se não temos um corpo, não temos uma alma. E o Padre Justino fala assim, seguindo os desejos da carne, a alma facilmente se perde junto ao corpo. Então, o corpo, certamente se salvará junto com a alma, seguindo os impulsos do espírito. Eles começarão a existir juntos, vivem juntos e se separam por um tempo com a morte, para depois se reunirem para sempre com a ressurreição dos corpos. Então, o corpo é sacrosanto para Padre Justino e temos que ter respeito dele. Não é um inimigo da alma, não é um inimigo da vida espiritual, não. É um amigo, é um companheiro. Ele diz essa hóstia do sacrifício. Sempre pensamos em uma dicotomia, não? Entre corpo e alma. Dom Justino os vê sempre junto. E, de fato, convida a fazer uma aliança com o próprio corpo. Não devemos negá-lo de forma alguma. Não. Não temos que despreciá-lo de forma alguma. O nosso corpo, criado por Deus, ele deve ser visto, aceito e vivido, fala Padre Justino. Um corpo visto, aceitado e vivido. Irmãos, aprender a sentir o corpo é aprender a servir, a sentir a presença de Deus em nossa vida corporal. Então, o corpo é o companheiro mais bonito, o amigo mais fiel para a santidade. Por isso que Padre Justino fala, temos que fazer uma aliança com ele. Ele disse, meu corpo, se você me ajuda aqui na terra, eu te prometo na vida eterna a salvação. Assim que alma e corpo nos salvamos. Mas se você, meu corpo, não me ajuda aqui na terra, os dois vamos a terminar no inferno. E perdemos tanto o corpo como a alma. Então é melhor que nos tornamos em bons amigos para viver a felicidade eterna. E escutem esta expressão do Padre Justino, né? Ele afirma que mais do que nas esplêndidas catedrais e nos tabernáculos de ouro, o Senhor prefere estabelecer sua morada nos homens. Mais que nos tabernáculos de ouro em esplêndidas catedrais, o Senhor prefere estabelecer sua morada no homem. Deus habita em nós. Então, irmão, profanar, demolir, sujar ou usar de forma inadequada um templo sagrado é um sacrilégio abominável. Se vamos a profanar uma igreja, vamos a ensujar, vamos a usar de forma inadequada um templo sagrado, vamos a cometer sacrilégio, e vocês sabem muito bem isso, né? Sacrilégio abominável.
uma profanação. Seria, né? E se Padre Justino fala que o nosso corpo é o templo de Deus, e Deus prefere estabelecer sua morada em nós, de mesma forma, profanar, estragar, mutilar, usar, ensuciar, sujar o nosso corpo, mal usar o nosso corpo, de forma que não seja para Deus e para o bem do próximo, é uma profanação. Porque o nosso corpo é um corpo em relação com Deus, em relação com os outros, com o próximo. Ele se realiza, cresce e alcança a plenitude do contato consigo mesmo e com os outros. Somente quando é capaz de estabelecer relações nutritivas e saudáveis. Então, esse é o primeiro conceito, não, de Padre Justino, a estima para a própria vida, para o próprio corpo, para as próprias relações. É muito importante. Se queremos ter boas relações com os outros, temos que ter boas relações conosco mesmo. E boa relação, boa aliança com o nosso corpo. Vamos ver o segundo tipo de vínculo, não, desse amor, dessa relação. Relação com o próximo. A sacralidade, a beleza, é a grandeza do meu corpo e da minha pessoa são iguais às do meu próximo. Assim como minha pessoa merece respeito e estima, o mesmo acontece com o meu próximo. Como Deus está em mim e comigo, Ele também está no meu próximo. E Padre Justino, comentando o ensinamento de São João, de que não podemos amar a Deus, aqui não vemos, sem amar o próximo, explica que o primeiro e segundo comandamento do amor a Deus e o próximo são mais do que 2 mandamentos. Ele fala, são 2 faces da mesma moeda. Não são 2 mandamentos, ele fala. São a mesma face, são 2 faces da mesma moeda. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, com São Justino, consideramos e nos relacionamos com nosso próximo como seres vivos a imagens da relação com o Senhor Deus, no qual ele deseja ser honrado, estimado e servido. Por isso que Padre Justino enfatiza a importância da estima, da apreciação e da valorização do nosso próximo, como condição indispensável para amá-lo e servir a ele. Então, a estima para o nosso próximo, irmão, se torna um elemento de extrema importância. Não há uma santidade sozinha. Por isso que ele fala que a nossa vida é vida de relação. E o que significa estimar o nosso próximo? Coisa muito prática, hein? Padre Justino é muito prático nessas coisas. Pensar bem do próximo, falar bem dele, julgar benevolmente o próximo. Essa é a primeira e a mais importante forma de amor e de misericórdia para com os outros. Porque é uma misericórdia que cada um de nós deseja dos outros. Cada um de nós deseja que os outros falem bem dele. Falem bem de nós, que pensam bem de nós.
que tem um pensamento benévolo para comigo. Então, estimar o próximo irmão. E nessa relação humana-divina, pensar bem, falar bem, julgar bem o próximo. E escutar isso o que ele escreve. Vou ler diretamente o que ele está escrevendo, o Padre Justino. Quando percebemos um erro ou falha no próximo, essa notícia deve ser enterrada em nós. Essa ideia deve morrer e ser mergulhada em um mar de misericórdia e doçura. E quando a nossa curiosidade morbida de querer saber e falar dos defeitos dos outros, não é essa, Padre Justino escreve, não é por acaso essa arte diabólica do demônio usada pelo inimigo da nossa alma para arrancar do nosso coração toda forma de fraternidade, relacionamento fraterno, caridade e cooperação. Então, você pode entender, né, o pensamento desse homem, quanto é importante a estima dos outros, para com os outros. E quando percebemos um erro ou falha, essa notícia deve ser enterrada em nós. Essa ideia deve morrer. E escutem bem essa expressão, ser mergulhada em um mar de misericórdia e doçura. Em outro escrito, ele também escreve, quando percebemos um erro, uma falha no próximo, essa falha, esse erro, levamos no cálice do altar, seja matéria do ofertório. Não temos direito de partilhar essas coisas com os outros. Se Deus permitiu que a gente conhecer esse erro, esta falha, não é para fazer fofocas ou para destruir a estima do outro, senão para a salvação, a redenção e a conversão. Por isso ele diz, levam esse erro, essa fala do próximo, no silêncio do coração e no cálice do altar. Porque aí no cálice, o Espírito que transforma o vinho em sangue pode transformar este erro sem falha em motivo de santidade. Que bonito, né? Esta realidade de São Justino. E cuidado, irmão, a essa curiosidade morbida. Porque é exatamente essa morbosidade que causa o afastamento dos outros. Esta morbosidade causa o nosso isolamento e também a autojustificação de nossos prejuízos. E essa morbosidade nos faz sentir melhor que o outro. E aqui estamos destruindo a obra de relação humano-divina. E vou concluindo com a última relação, né? Relação com Deus. Essa relação não pode ser apenas espiritual para a gente, porque nosso ser é composto e sabe amar e expressar o amor de forma afetiva, cordial e emocional. Então, a nossa relação com Deus não pode ser somente espiritual, porque a gente não é feito só de espírito, que nosso composto, a nossa forma, o nosso jeito de amar, é expressar o amor afetivamente, cordialmente, emocionalmente e ativamente, em sua totalidade, alma e corpo. Então, escutem o que Padre Justino escreve. Vou ler
esta parte da sua agenda, né, do seu diário. Ele escreve assim: eu fico muito feliz. Ele está falando a Deus, hein? Eu fico muito feliz que você me ama e que você me revelou de muitas maneiras e faz meu coração sentir isso. E me repite muitas vezes: agradeço por você ter me feito entender que minha criação, escuta bem, é o primeiro beijo que você me deu. De verdade, não sei a comoção do espírito lendo essas coisas de Padre Justino. Você me fez entender que a minha criação, quando você me criou, foi o primeiro beijo que você me deu. E com isso você me infundiu a vida, a alma, a graça. Ele escreve: nunca te disse, Senhor, te amo, te desejo, sou teu. Eu nunca poderia te dizer te amo, te desejo, sou totalmente teu. Eu nunca poderia, a menos que você primeiro me tivesse feito e me tivesse elevado a ti. E me tivesse dito por primeiro: eu te amo, eu te desejo e agora quero ficar contigo. Que bonito, né? Esta expressão de Padre Justino. Deus nos dá o primeiro beijo na criação e nos diz: eu te amo, eu te desejo, eu quero ficar contigo. É assim que nos dá a possibilidade para dizer a Ele: eu também te amo, eu também te desejo, eu também sou teu. Então, depois de provar escutem essa outra parte, né? A segunda parte. Depois de provar a doçura e a beleza do amor de Deus por nós, não podemos mais nos separar dele. Isso é muito importante. Aqui vai terminando as relações humano-divina. Quando a gente percebe essa realidade do amor divino na nossa humanidade, não podemos mais separar-nos deles. O Senhor não nos pede que o amemos com todo o coração, com toda a nossa carne, com todo o amor sensível. Irmão, o Senhor nos pede de amar com o nosso amor sensível, com nossa sensibilidade, com nossa paixão. Assim como nos relacionamentos de amor entre um homem e uma mulher, nas relações de amor com Deus, não basta ver o rosto do amado ou ouvir sua voz, mas procuramos a proximidade, o abraço, o beijo, a comunhão, o amor consumado, o amor de união perfeita. Essa é a realidade da antropologia humana de São Justino. Ele coloca juntos a realidade dos homens, que quando está apaixonado, quer ficar com o amor da sua vida. E não basta ver o rosto, não basta ouvir a sua voz, mas precisa proximidade, precisa abraço, precisa tocar, precisa beijar, Padre Justino, precisa comunhão, até chegar o amor consumado, que é a união perfeita. E a união perfeita da alma com Deus é essa união divina. Por isso que o nosso amor humano não pode ser totalmente espiritual. Somente espiritual. É um amor humano com toda a nossa paixão para com Deus. Então, eu vou terminando, se já são como 9 horas aí, com essa expressão. Dom Justino nos lembra que se a fé nasce da audição, da escuta, o amor nasce e é alimentado pelo encontro, pela presença do amado. Dom Justino realmente entendeu e viveu essa relação
como a única coisa necessária, o tesouro escondido, a pérola preciosa. Então, esta é a verdadeira dignidade das relações das pessoas. Quando a alma se estabelece e cresce na relação nupcial divina, ele sente uma capacidade de amar sem limites. Um amor sem limites. Então, estou dizendo, e vou concluindo com esta afirmação, Padre Justino é o homem das relações. É um maestro, é um pedagogo, é um psicólogo, um teólogo, um filósofo das relações humano-divina. Então, estou dizendo que as relações são fundamentais na vida do ser humano. Sem relações, sem relacionamentos, não há vida. Temos que ter bem claro isso, hein? Portanto, dizemos que a relação precede qualquer tipo de verdade. Antes da verdade está a relação. Por quê? A verdade é o útero. Ou melhor, a relação é o útero onde a verdade nasce. Na plena relação total. E na verdadeira relação, nada fere ninguém. Porque é total e totalizante. E na verdadeira relação, todos estamos dispostos a aceitar qualquer coisa da relação em que vivem. A verdade, sem relação, mata. Tem que termos bem claro. A verdade, sem relação ou fora da relação, mata. Portanto, vamos nos esforçar para nos relacionar bem conosco, bem com o próximo, bem com Deus. O meu Deus é meu tudo. E com isso, termino. Agradeço a vossa paciência de escutar o meu italiano misturado com espanhol. E, bem, acho que Padre Justino e o Espírito Santo fez você entender o que é o pensamento e a antropologia de Padre Justino, né? Muito obrigado, Padre Salvatore, por tamanha apresentação. Eu fiquei aqui fazendo minhas anotações, meu dever de casa, porque nunca é o suficiente apenas conhecer um pouco da vida do nosso pai fundador e deste santo muito tão importante para a dimensão da vida eclesial. E nesse momento nós abrimos esse momento pós-apresentação para aqueles que desejam fazer perguntas ou que ficaram com alguma dúvida. Alguém? Não seria uma pergunta, nem dúvida, mas assim, uma coisa que eu fui observando ao longo de descrever sobre o nosso corpo, eu fiquei pensando como hoje em dia o culto ao corpo é tão, assim, fervente na sociedade de hoje. E enquanto faz o culto ao corpo, esquece do espírito. Uhum. Aqui na nossa pequena cidade, que a gente vendo em outras cidades maiores, parece que a nossa cidade é mais ainda. É muito forte aqui em Riachão o culto ao corpo. A beleza, a academia, nossa, é demais. Sim, eu penso que temos que fazer uma distinção entre o culto e o cuidado do corpo. São duas coisas distintas.
O culto é colocar o nosso corpo em lugar de Deus. O cuidado significa cuidar esse dom de Deus para ter um fim, aquela das relações divinas. Quando o culto do corpo é fim a si mesmo, esse nos afasta de Deus. Quando o corpo nos ajuda, e temos que cuidar também na beleza, também na academia, também o que a gente precisa, porém tem como finalidade a união com Deus próximo, que bem venga, que seja bem-vindo. Porém, o perigo está quando confundimos o cuidado com o culto. Júnior, você levantou a mão, só abrir o microfone e falar. Jesus Maria José, Jesus Maria José. a gente veio com a fala do padre, a importância do nosso corpo, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Padre Justino já nos falava isso, nos valorizar o ser humano, né? O eu me sentir bem. Quando eu me sinto bem, o meu pensamento próprio, e vendo a fala do Padre Salvatório, quando eu estou bem, as coisas fluem, né? As coisas dão certo, e a gente consegue acertar. Então, nessa filosofia de Padre Justino, primeiro eu tenho que estar bem, primeiro eu que tenho que me conhecer, primeiro eu tenho que dominar alguns assuntos para depois eu passar. E quando a gente está bem na igreja, a gente consegue fazer um bom trabalho, né? Então isso é importante também, essa escola justiniana, né? Esse aprofundar maior da vida de São Justino. E é uma alegria muito grande poder estar estudando a vida do fundador da nossa congregação, apesar que eu já estou na paróquia de 1995, na paróquia vocacional. Mas é uma alegria, cada vez que a gente pega um estudo, um livro, alguma coisa, a gente se sente agraciado com algo diferente, né? E essa escola é um presente para nós, principalmente nós que estamos na comunidade e que bebemos fonte da espiritualidade vocacionista. Eu falo que a gente já teve a oportunidade de estar em outras paróquias arquidiocesas, mas eu mesmo sempre falo na paróquia e com os padres brinco que eu não saio da paróquia de Aparecida, porque o carinho, a dedicação, o trabalho dos vocacionistas é diferenciado, né? É estar próximo um do outro, é estar ali trabalho como cristão e leigos. E a escola vem para cada vez mais nos incentivar a isso, nesse sentido de viver a espiritualidade de São Justino. Muito obrigado, Sivaldo, né? Por essa partilhar. Muito Não, eu prefiro obrigado. que me chame de Júnior, padre. Não se escuta. Desculpe. Daniela, você abriu o microfone, você pode abrir o microfone, na verdade, falar. Parabenizar a fala do Padre Salvatório e também a iniciativa dessa escola, né, que está tanto nos enriquecendo. Uma da fala de Padre Salvatório que eu queria que ele nos desse assim, um exemplo de exercício, né? Ele falou muito bem quando ele disse que o amor é a medida de todas as coisas, quando São Justino fala da questão dos julgamentos temerários, como nós devemos, em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas relações humanas, ter o amor como medida de todas as coisas. Padre, num mundo que nos ensina, nós estamos mediados pelo egoísmo, pelo orgulho, né, por relações cada vez mais individualistas. Esse ser cristão, né, como Jesus Cristo, como São Justino, é claro, que exercício nós podemos estar fazendo
para não estarmos caindo nessas relações onde a medida não é o amor de todas as coisas, para que nós não estejamos também, assim, sermos esses cristãos que sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Sim. E eu posso te dizer a mesma coisa que o Padre Justino nos ensinava, né? O amor, o mal é mal porque faz mal. Isso é que às vezes a gente vive na sociedade. O mal é mal porque faz mal. Porém, o amor é bem, é bom porque é bem. Então, temos sempre que seguir essa realidade do amor. Se a gente crê, está fundamentado nessa realidade, não importa o que ao redor da gente, qual é a resposta negativa, não importa, porque eu acredito nesse amor que faz bem. O bem faz bem. Eu procuro de fazer o bem. Por isso que o Padre Justino falava pensar bem, falar bem, julgar bem. Apesar, às vezes, que o próximo nos responde de maneira negativa. Não importa isso. É que ser perseverante no bem. É o exemplo de Jesus Cristo, né? Ele fez bem. E a resposta qual foi? A crucifixão. E até na crucifixão, a resposta de Jesus qual foi? Padre, perdoa ele, porque não sabe o que eles estão fazendo. Não somente estava perdoando a ele, senão justificou a ação mal que ele fazia. Isso se chama amor. Isso se chama confiança. Isso se chama donação. Então, isso é o que temos que seguir fazendo. Não olhar, não ficar a nossa mirada, não, o nosso olhar nessa realidade que às vezes nos afeta, mas procurar, e com a força de Deus, com relações sanas, nutritivas, ficar no bem e fazer bem. Porque o amor é infinito, né? Então, se é Sim. infinito, a gente tem que sempre fazer o bem. Sim. Não importa a quem, né? Tem que estar sempre à disposição de nos doarmos o nosso tempo em fazer o bem, né? Pela congregação, pelos trabalhos que a gente realiza em nome da congregação, né? Nós somos leigos, mas uns leigos conscientes de que a gente tem que ser propagador desse amor, né? Divulgador desse amor, ajudar outras pessoas a buscar, a conhecer e a viver esse amor, né? O amor de Padre Justino pelas vocações, o amor de Padre Justino pela palavra, o amor de Padre Justino por ensinar, por querer o bem, né? Por estar Ô, ali Júnior, sempre disposto a servir. eu falo isso porque assim, a gente está vendo muito contra-testemunho de pessoas que falam que devem fazer e não vivem. Então, assim, eu não estou falando isso de forma geral. Então, assim, quando eu falo com o padre, nos dê esse exercício, eu sei que o exercício maior é a união com Cristo, com a vida sacramental, a vida de oração, que vai nos moldando a vida de Cristo. Ok. Mas eu digo assim, esse esforço, né, a gente percebe pelo andar da vida, né, pelas realidades circundantes, como o contra-testemunho está forte, né? Das pessoas que estão circundadas por essas realidades da espiritualidade, mas na vida ainda a espiritualidade não está encarnada. Uhum. Por isso que o Padre Justino falava, tem uma boa relação consigo mesmo, né? A estima de si mesmo. E a estima de si mesmo significa eu conheço o que eu sou. Eu conheço que tenho limites, que sou um pecador como o outro. Porém, a minha união com Cristo me faz de perdoar, usar misericórdia, voltar outra vez a chamar, a apresentar o bem. E a partir do meu limite, das minhas realidades limitantes, do meu pecado, e a partir disso, um pecado redimido, um limite que se converte em progresso,
progressividade, porque Deus sempre tem estima de mim. E Padre Justino falava isso, né? Que detrás da aparência, né, dura de um pecador que não quer se convertir, tem sempre um possível santo. Por isso que nunca ficar e nunca desesperar da conversão do sul, porque detrás desta realidade tão dura, de um pecador tão forte, quase inconvertível, Padre Justino diz, não, fica esperando. Tem sempre a possibilidade de um possível santo. E essa é a realidade, né? A estima do outro, que pode ser um possível santo. Como eu mesmo, né? Pecador com a possibilidade de ser santo. Porque se Padre Justino tivesse desistido desde o começo, com tantas dificuldades apresentadas desde o começo, nós não teríamos a congregação vocacionista, né? Que ele enfrentou dificuldades desde o início, desde para entrar no seminário, desde para viver, desde para ser custeado, né? Então a gente vê que a dificuldade vem sempre desde o começo, mas o amor dele para com o serviço do reino foi maior, o desejo dele falou mais alto, ele conseguiu vencer. Então, é para cada um de nós também. As dificuldades vêm, né, aos padres, vem nós que somos leigos, somos oblatos, que estamos em uma comunidade, cada dia é uma realidade diferente, cada dia é uma dificuldade. Mas a gente apega naquele amor que a gente acredita do Deus da vida, no Deus da ressurreição, no Deus da esperança, e a gente vai conseguindo vencer e fazer o reino de Deus acontecer nas pequenas comunidades, nas grandes paróquias, nas grandes cidades, na zona rural, no lugar que a gente está. A gente é uma pequena parcela deste amor que deve ser transmitido aos demais. Sim. Maria de Fátima, você levantou a mão. Pode abrir o microfone e dar a sua parcela de contribuição. Maria Fátima? Não é só partilhando, que cada vez que a gente conhece, né, de Paquino, de São Justino, a gente mais, e vendo o Padre Salvatore falando, né, me vinha na mente a importância de nós, da congregação, nós oblatos, por exemplo, né? Então, como vocês falaram aí, o Padre Salvatore falou, quando a gente está bem com a gente mesmo, né, fica mais fácil dar exemplo para os outros, né? Então, está sendo assim uma bênção participar dessa escola justiniana. São de parabéns, né? Graças a Deus. Para mim, está sendo uma dádiva participar, né? Muito bom mesmo. Cada vez eu me apaixono mais pelo meu fundador, pela minha congregação, pela minha paróquia, pelos meus padres. Então, isso é muito bom. Gratidão ao Padre Salvatore, a cada um de vocês, né? Que preparou com tanto carinho essa escola justiniana para a gente. A gente não pode esquecer o Padre Valério, né? E isso nasceu do simpósio vocacional, esse desejo de criar essa escola justiniana, né? Para mim, como minha vida sempre foi ativa na comunidade, meus pais me batizaram, eu tinha 3 meses de idade, e recentemente, o ano passado, eu tive um problema de saúde, e eu me encontrei há algum tempo sem poder sair de casa, né? Fiquei 35 dias dentro de um hospital. Mas dentro do hospital eu conseguia resolver as coisas da comunidade, do setor, e consigo hoje ir em alguns lugares, não estudo. Aí eu vejo o querer de Deus, o pesar de Deus, o agir de Deus na minha vida, o amor que Deus tem por mim, né? Nesse trabalho junto à igreja, né? Não é a retirada de 50% do meu pé e um dedo direito do outro, não me impediu de servir a comunidade, não me impediu de servir o reino de Deus. Me impossibilita de algumas coisas, né? E aí a gente fala com o Padre Valério, se a gente estiver falando demais também, o Padre Valério vai nos dando uma cortada aí, que a gente, quando começa a falar,
Parece que está vivendo aquele momento ali, né? E agora, recente, no mês das vocações, a gente preparou no Dia Missionário algumas falas sobre Padre Justino, né? E eu fiquei responsável para fazer essa formação na comunidade. E eu fui a fundo, busquei os livros, estudei, consegui passar algumas coisas para a comunidade, né? E é pouco, mas a gente deveria divulgar mais ainda, né? Nós já conseguimos que o São Justino se tornou santo, mas a gente precisa divulgar mais, continuar divulgando, né? Continuar expandindo esse amor, essa mensagem dele. Desliga o microfone de Maria de Fátima, Douglas, que está fazendo muito barulho. É porque é o momento dela agora falar. Maria Fátima? Eu acho que ela encerrou a fala dela, Então, acho que foi. Partindo disso, eu vou só ler alguns comentários que foi feito. Eu acho que tem alguns comentários bem relevantes para essa nossa reflexão. A Maria de Oliveira, ela comenta: grata, Padre Salvatore. A sua fala me fez lembrar do texto do livro do Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. São Justino é um grande apóstolo das vocações. E que tem tudo a ver, né, Padre Salvatore? O livro do Gênesis com a teologia antropológica vocacional do Padre Justino. Tem muito a que ver, Douglas, porque a antropologia, como a espiritualidade de São Justino, começa no Gênesis capítulo 2. Na palavra, façamos o homem à nossa imagem e semelhanças. A obra maestra, né, do Padre Justino, façamos homem. Então, ele começa a sua reflexão e também toda a espiritualidade vocacionista a partir desta expressão do livro da Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É assim que ele fala que, como em cada um de nós tem a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que amar o próximo para amar Deus. Então, aí, como cada um tem este marco, né, divino, eu tenho que trabalhar para a santificação dele. Se ele não corresponde, eu como vocacionista, eu como leigo, eu como consagrado, eu como padre de família, tenho que trabalhar para que essa imagem e semelhança de Deus seja sempre mais brilhante na vida do meu irmão. Esse é o ponto inicial de toda a antropologia justiniana. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E tem um livro com dois livros, tá? Uma obra muito bonita, muito interessante, né, do Padre Justino, que se chama assim, Façamos o Homem. Maria Oliveira, ela vai comentar. São Justino foi um verdadeiro diretor e pedagogo de uma escola de relacionamentos nutrientes. Os seus escritos não podem ficar escondidos. Maria, é uma pena. Nós aqui no Brasil temos poucos escritos do Padre Justino. Um dos que mais se aproximam da vida própria de Dom Justino, São Justino Solilo, é um dos livros do Antônio Polito, do finado padre Antônio Polito, que é o precursor do Vaticano II, que vai narrar vírgula por vírgula da vida do Padre Justino. É um livro muito em suma. Mas, tirando ele, só a obra da Ascensão e uma outra que está aí no forninho, chegando para cá para o Brasil. Oxalá, quanto antes. E, por fim, vemos alguns comentários Temos um comentário do Fernando Regis, um dos nossos vocacionados. Ele diz: foi uma belíssima explanação, padre, sobre a antropologia de São Justino. Parabéns. Padre Salvatore, por nos proporcionar tantos ensinamentos.
que a Santíssima Trindade continue abençoando e fortalecendo o Senhor. Muito obrigado, Fernando. Eli Silva vai comentar. Deus fala muito ao meu coração, me ensinando e me moldando quanto ao cuidado de tratar e cuidar da minha relação com o meu próximo, seguindo o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Ressalta o mandamento do amor. Denise diz, muito atual a visão antropológica de São Justino. Realmente um santo muito à frente de seu tempo, vivendo em uma época tão desafiadora. Gratidão por tão bela e profunda reflexão, Padre Salvatore. Mais algum comentário, gente? Senão a gente pode passar a fala para o Padre Valério, para ele encerrar o nosso encontro de hoje com a oração final. Tanto o Padre Albino, quanto o Padre Danilo, o Padre Salvatório, estão sendo satisfeitos as informações, as formações, os conteúdos abordados por ele, né? Uma sugestão depois de terminar esses 10 encontros, que a gente possa estudar esse livro de Padre Justino, né? Ver alguém para fazer uma formação para a gente, assim, parte por parte desse livro, né? Algo que é um escrito que fala mais um pouco, né, a fundo, aí de Padre Polito. Eu tenho até o livro, né, mas é bom que um dos nossos irmãos padres, o Salvatório, o Padre Valério, o Padre Danilo, o Padre Carlinhos, o Padre Albino, ou o Padre Alessandro, faça uma formação para a gente também, online, né, como está acontecendo essas aqui. Mais alguém? Padre Valério, por favor. Então nós queremos, mais uma vez, agradecer a presença do Padre, de todos vocês, para esse momento de formação. Teve alguns momentos que nós estávamos com 42 pessoas participando. Pelo menos esse número está bem perseverante. Creio que vamos continuar até o dia 27 de outubro. Temos mais ainda, só faltam agora 7 encontros, viu, gente? Só faltam 7. Já tivemos 3. Ao Padre Musella, a nossa gratidão pela explanação. Sempre me encantou a antropologia, esse olhar do ser humano que São Justino sempre teve e nos motive, quanto religiosos vocacionistas, a termos. Então, diversas falas que o senhor foi destacando que nos motiva muito a continuar acreditando no ser humano, na pessoa humana. Creio que não devemos desistir jamais, apesar de todas as nossas fragilidades e limitações. Ao senhor, obrigado por estar já 2h30, quase que já na hora de se preparar para levantar aí na Itália, mas o senhor disponibilizou esse tempo, esse santo sacrifício para estar nos ajudando nessa reflexão. Nossa eterna gratidão ao senhor, viu? Obrigado mesmo. Padre Musella, obrigado a vocês. Padre Musella está se preparando para receber os superiores também da nossa congregação. Padre Albino, na próxima semana viaja para aí, e aí lembro e peço orações a todos por Julian, aqui do Brasil. Muitos de vocês conhecem que no próximo dia 20, dia que nós celebramos o aniversário de ordenação São Justino, ele estará junto com outros jovens dos diversos países fazendo a sua profissão perpétua. Aí passo a palavra agora para o Padre Musella, o senhor dá a sua palavra final e depois pode nos dar a bênção. Só antes disso, lembrando, então, próximo sábado, próxima sexta, nosso encontro, nós vamos falar um pouco sobre o significado da saudação Jesus, Maria, José. Por que nós saudamos Jesus, Maria e José, qual a importância e o valor disso. Como já 9h30, para sermos fidedignos ao nosso tempo e proposta. Padre Musella. Muito obrigado a você, Padre Valério. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui me escutando e nesse partilhar, não, dos elementos de Padre Justino. Foi muito bom para mim fazer esse partilhar. Desculpa uma vez mais pelo meu português, que é misturado com todos os outros idiomas, né? Foi compreensível.
E foi e de verdade eu aprecio muito. Foi muito apreciado para a gente aqui na Itália e também quando eu recebi a notificação dessa escola justiniana. Isso faz parte da formação vocacionista, né? Essa escola justiniana online, de verdade, é algo que pode nos ajudar e pode ajudar tanto os religiosos como os leigos, né, a viver essa profundidade, essa riqueza da espiritualidade, da humanidade, desse novo santo da igreja, né, São Justino. E muito obrigado a todos vocês por isso. E hoje mesmo terminamos o curso de preparação aqui na Itália para a profissão perpétua, onde está também Julián, que se estava preparando, e agora vão começar o retiro para a preparação do voto perpétuo. Então, por favor, rezem para eles, como também já estamos nos preparando para receber todos os superiores da congregação, né? Os provinciais, os delegados, os regionais, que vão chegar aqui para a nossa Assembleia de Formação com todos eles. Encomendo a todos eles a vossa oração. E agora vamos a pedir a Deus que nos abençoe. O nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito. Amém. Jesus, Maria e José, a todos. Jesus, Maria, José, Padre. Jesus, Maria, José, Douglas, obrigado também, viu, aí pela condução. A todos, uma boa noite e gratidão.